Carlito Neto, na verdade, falando sobre a questão da Daniela Lima. Vamos ver juntos. Lima, que tinha talvez o programa de maior audiência da CNN Brasil, decidiu pedir demissão da emissora para ir trabalhar na Globo News. Apesar da CNN Brasil ter um carimbo internacional, como sendo ali em tese a maior emissora de comunicação de notícias do mundo, a pressão para que a CNN Brasil se omitisse em relação ao crime possivelmente cometido por Jair Messias Bolsonaro ano passado ao reunir embaixadores no Palácio da Alvorada para disseminar mentiras sobre a urna eletrônica e que vai culminar com a sua inelegibilidade nos próximos dias, teria sido um fator, além do pedido também de ocultar informações sobre o Arthur Lira e sobre a Lava Jato. Ao menos é isso que o Leandro Demore apurou e trouxe, e eu vou trazer para vocês aqui mais informações, porque desde quando a CNN Brasil foi inaugurada, ficou evidente que o interesse dela não era notícia, mas sim ter um instrumento de comunicação política com referência no nome. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal ou apoiador, peço que colabore também com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Ontem eu fui convidado aqui em Aracaju para dar uma palestra em uma universidade, inclusive por isso que não teve mais de um vídeo aqui no canal. E entre as perguntas que foram feitas lá para mim e para os outros palestrantes que estavam presentes, era a importância e o impacto que os meios de comunicação têm para poder manipular a opinião pública, para poder controlar o que a gente chama de narrativa. E lá na resposta para o aluno que me perguntou isso, eu expliquei todos os conceitos, citei a questão dos conglomerados de mídia no Brasil que estão concentrados na mão de poucas famílias e citei também um livro do filósofo Noam Chomsky chamado Mídia, Propaganda Política e Manipulação, que inclusive eu vou deixar o link para vocês aqui no primeiro comentário fixo, para quem quiser comprar esse livro, onde ele explica como é que a mídia utiliza o seu poder para manipular a opinião pública. E talvez a CNN Brasil tenha sido o caso onde mais se ficou evidente, além da Jovem Pan, evidentemente, o alinhamento com Jair Messias Bolsonaro. Assim que acabou a eleição no ano passado, a CNN Brasil tentou ocupar o espaço que ficaria vago ali pela Jovem Pan, porque a Jovem Pan tinha sido punida por algumas ações que tomou durante o período eleitoral, violando, inclusive, em tese, o que estabelece a legislação eleitoral no período da eleição, e tentou buscar radicalizar um pouco mais a narrativa ali. Trouxe a Janaína Pascoal, deu espaço pro Felipe Moura Brasil, deu espaço também pro Caio Coppola de novo, e foi fazendo ali da emissora de novo um antro bolsonarista sem nenhum tipo de disfarce mais. E a Daniela Lima, ela era a figura que ficava ali no meio entre manter o jornalismo mínimo, sério, e ficar nesse devaneio bolsonarista. Isso ficou evidenciado a partir da divulgação das imagens que foram conseguidas, né, com exclusividades pelo Leandro Magalhães, o pupilo do Bolsonaro, como inclusive dizem ali os antigos colegas dele de emissora lá no Pernambuco, e ficou evidente ali que as imagens envolvendo a invasão do Palácio do Planalto, que aparecia o General G. Dias, foram editadas em ordem cronológica para poder omitir o rosto de figuras ligadas ao bolsonarismo, que colaboravam ou que no mínimo confabulavam supostamente ali com os invasores e tentando associar tudo aquilo ao governo Lula, tudo aquilo ao G. Dias, e tudo isso foi caindo pouco tempo depois. Eu inclusive na época fiz aqui uma linha cronológica e vi que o vídeo estava em ordem cronológica alterada para poder criar uma narrativa que eles queriam. O questionamento também do porquê que o rosto de algumas figuras estava borrado enquanto o do G. Dias não estava, por exemplo. E aí a Daniela Lima bateu de frente naquele momento, levando as imagens na íntegra e desconstruindo a narrativa que a própria emissora tentava criar naquele momento. Naquela época eu até falei, né, que ela tinha batido de frente com a emissora e que talvez ela não durasse tanto tempo lá porque ela estava questionando a própria linha editorial da CNN de certo modo e desmentindo as mentiras encampadas pela própria emissora nos programas da grade. E aí, segundo matéria publicada aqui no site A Grande Guerra, do Leandro Demore, né, que inclusive trouxe um material extremamente importante lá no ICL de ontem, no Desperta, o programa que ele tem, todos os dias de segunda a sexta, 7 da manhã, eu até recomendo que vocês assistam também, e depois vão assistir o programa do Pedro Zambarda na Folha Democrata, 1 hora de política, que acontece logo depois
que acaba o programa do Demore, ele falou sobre os bastidores Na verdade, é Notícias da Manhã. O Carlito confundiu com o nome dele, no programa dele. das reuniões da CNN para proteger o Jair Messias Bolsonaro neste julgamento que está acontecendo agora envolvendo ali a inelegibilidade de Jair Bolsonaro lá no TSE, e que um dos motivos para que a Daniela Lima pedisse demissão de forma abrupta, inclusive, e depois tendo sido anunciada ali pela Globo News, foi justamente essa tentativa de blindar o Bolsonaro, de omitir informações sobre o Arthur Lira e também de omitir informações envolvendo ali a própria Lava Jato. E muita gente talvez não entenda o porquê que o Rubens Menin, que é o dono da CNN Brasil, não quisesse que as informações envolvendo, por exemplo, a Lava Jato fossem divulgadas. Mas é bem simples de se entender, tá? O Rubens Menin, ele é um dos mecenas, junto com membros da família Guimarães, que são donos ali do Banco BMG. Eles são mecenas, como eles mesmos gostam de se tratar, né, de se chamar, do Clube Atlético Mineiro, o clube de futebol lá de Minas Gerais. E o que aconteceu? Em algumas denúncias que estão sendo apresentadas, inclusive por este canal recentemente, o BMG, em tese, estaria ali entre os nomes citados por ter comprado um banco muito abaixo do preço de mercado que um banco custaria, porque imagina você comprar um banco por 230, 250 milhões de reais, sendo que, segundo a minha fonte passou para mim, apenas um dos prédios, dependendo do local que o banco tinha ali, custaria esse valor. Então, tentou-se calar ali, que é o que a matéria do Leandro Demore traz aqui, né? Tentaram calar a Daniela Lima, ela não aceitou se calar, inclusive o Leandro Demore disse que teve acesso a prints de grupos de WhatsApp, mas que não divulgaria para preservar a fonte. Eu queria inclusive parabenizar ele por isso, né? O Leandro faz um trabalho de jornalismo sério, respeitado por conta disso. E olha o que diz aqui um trecho da matéria publicada lá no portal do Leandro. A jornalista Daniela Lima acaba de pedir demissão da CNN Brasil. Contratada pelo canal desde o começo das operações no país em 2020, Daniela era uma das mais importantes apresentadoras da casa. Nos últimos tempos, vinha sendo uma voz de resistência às restrições da emissora. A CNN opera abertamente para acalar seus jornalistas. Segundo fontes internas do canal, com as quais conversei, Daniela conseguia impor independência, mas o custo era alto. Discussões internas frequentes com superiores, e a pressão que levou Daniela a pedir demissão diretamente foi justamente isso: tentar manter ali um cala-boca contra Bolsonaro, contra Arthur Lira e contra a Lava Jato. Reuniões de cala-boca. Eu apurei ontem com a direção de jornalismo da CNN Brasil, que intensificou reuniões internas. Que a direção do jornalismo da CNN Brasil intensificou reuniões internas para controlar o que era dito no ar, individualmente ou em grupos. Os jornalistas da casa foram chamados para essas conversas. Recebi também uma série de prints de conversas do WhatsApp que não revelo para não expor minhas fontes. Falei sobre essas pressões hoje pela manhã no Desperto. Inclusive eu recomendo que vocês assistam o programa de ontem que foi ao ar, onde o Leandro Demore falou sobre isso, tá? O objetivo das conversas na CNN, proteger Bolsonaro, cortando as críticas e a cobertura crítica em cima de seu nome. Isso abarcava desde reportagens até comentários sobre o ex-presidente. Inclusive, na semana passada, o Joel Pinheiro da Fonseca, que está longe de ser um esquerdista, né? Ele acabou também sendo desligado da CNN Brasil, e talvez as falas críticas dele em relação ao Mauro Cid, ao Jair Bolsonaro e ao bolsonarismo tenha sido um combustível ali que tenha tido essa decisão no pedido de demissão da emissora em relação a ele. Não ficou claro ali se foi ele que pediu desligamento ou se foi ele que foi desligado. Ele basicamente disse ali que não fazia mais parte do time da CNN Brasil, mas tendo essas informações que a gente tem agora, fica evidente que pode ter sido um desses o motivo que tirou o Joel também de lá. A ordem foi repassada poucos dias atrás, justamente antes de uma semana decisiva para o futuro político de Bolsonaro. Hoje, no caso ontem, o TSE começou a julgar seu possível afastamento das eleições até 2030. Salvo raríssimas exceções, a CNN tangenciou o assunto. Inclusive tá aqui a grade do canal, não tinha nada aqui no site, ó. Nada falando disso aqui, ó. Nada. Acobertamento de mentiras. Bolsonaro falsificou as conclusões de um inquérito da Polícia Federal para mentir a embaixadores em uma reunião. Ele disse, mentindo, que hackers entraram no sistema de votação do Brasil com capacidade para mudar votos de candidatos. O próprio delegado que comandou a investigação disse claramente que a PF jamais viu qualquer indício disso.
Outros temas que eram proibidos, por exemplo, eram falar sobre Arthur Lira e a Lava Jato. E por que que era problema falar sobre isso, né? Porque, como eu já trouxe para vocês aqui, o Rubens Menin, junto com a família Guimarães, que é dona ali do banco BMG, eles estão ali atuando como mecenas. O material aqui está publicado no goal.com, assinado pelo Tiago Fernandes. A matéria, inclusive, detalha aqui a relação da família do Rubens Menin com o BMG para poder manter ali uma espécie de, entre aspas, patrocínio ou manutenção como mecenas do próprio Clube Atlético Mineiro, tanto que a arena do Atlético Mineiro, conhecida como Arena MRV, foi construída em tese com o financiamento, o patrocínio, o custeio do próprio Rubens Menin, e as delações que existem envolvendo a Lava Jato com figuras ligadas ao Banco BMG pode ter sido aí um dos elementos que pediu para que o Rubens Menin, que pedia, né, fazia com que o Rubens Menin pedisse a sua equipe de jornalismo da CNN Brasil para poder se calar. Outro ponto que chamou bastante atenção e que eu trouxe isso aqui ainda em 2020, ó, é que a CNN Brasil sempre deu prejuízo milionário, a operação jamais se pagou. E quem segue esse canal aqui há muito tempo vai lembrar que lá em 2020 eu deixei claro para vocês que, pelas informações que eu tinha coletado até aquele momento, que a CNN não se pagava, pelo cast que tinha inclusive iniciado o programa naquele momento, inclusive várias pessoas já deixaram a emissora de 2020 para cá, o valor de salário da folha de pagamento da CNN Brasil não tinha retorno financeiro em relação à manutenção da TV e dos programas que a emissora tinha. Ou seja, a emissora teria mais uma ação política do que uma ação jornalística / informativa. E como eu citei no início desse vídeo, o Noam Chomsky explica claramente como é que a mídia é utilizada para manipular a propaganda política, manipular a população, manipular as massas, para ter os seus interesses atendidos. Assim como o Elon Musk quis comprar o Twitter, porque controlar a informação, manipular a informação é direcionar caminhos que você deseja, o próprio Rubens Menin também quis aí ter acesso à CNN Brasil por conta desse motivo. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que é que vocês acham disso tudo, por gentileza. Queria também que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas, pra gente poder lembrar aqui onde é que a Daniela Lima vai parar, né? Segundo informações aqui publicadas no G1, ela vai apresentar o programa na Globo News, o Conexão Globo News, das 9h30 da manhã às 13 horas. Eu, particularmente, não sei se vai dar certo ela dividindo o espaço com outras pessoas. Eu também duvido que vai dar certo, porque eu acho que ela liderava muito bem aquela equipe na CNN. Acho que agora a Daniela, infelizmente, vai ser meio tutelada na Globo. Porque ela vai dividir o espaço com a jornalista Leilane Neubart e a Camila Bonfim, que vão comandar ali as três juntas o programa a partir de julho, tá? Que vão comandar o programa Conexão Globo News. E vai ter uma mudança também no programa Em Ponto e no especial de domingo. Por que eu tô dizendo pra vocês que eu acho que talvez não dê certo as três juntas e o caminho provável será a Daniela Lima seguir ali um programa individualizado para ela, porque o próprio CNN 360, ela começou apresentando, dividindo ali a ancoragem do programa com outros jornalistas, mas como ela tinha, segundo a emissora, uma postura de liderança. Eu acho que eu tô mais pessimista, Carlito. Eu acho que ela não vai ter esse espaço, não. Mas vamos ver a análise do Carlito. Liderança muito aflorada, isso acabava às vezes incomodando os colegas, porque ela interrompia os colegas, ela ficava dando ordem às vezes nos colegas. Então, por essa personalidade de liderança, segundo a CNN Brasil, eles deram um programa para ela individual. Outro ponto que eu também acho que é complicado é o horário, né? O horário que a Daniela Lima liderava a audiência na CNN Brasil era à tarde. Só que à tarde tem um programa agora que está comandado ali pela Andréa Sadi na Globo News, que também vai muito bem, o Estúdio I, e eu acho muito pouco provável que a Daniela Lima assuma esse horário. O que eu acredito que deva acontecer é que ela deva ser inserida ali em uma grade no início da noite ou um pouco mais mais tarde da noite ali, para quem sabe ter um horário fixo, mas vamos ver, vamos torcer. A Daniela Lima fez um trabalho muito bem feito na CNN Brasil, ela não é uma figura, também precisa deixar isso bem claro aqui, tá? Conectada com a esquerda, como muita gente fala, ela basicamente entendia o que estava acontecendo na CNN Brasil e para não se queimar como jornalista, ela preferia bater de frente. E aí ela acabou pedindo demissão justamente por conta da situação envolvendo o Bolsonaro, segundo apurou Leandro Demore. Tudo que eu falei pra vocês vai estar aqui no primeiro comentário fixo como referência de fonte. Vocês podem consultar, ler as matérias completas aqui também. E como eu sempre digo no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo. Importante notícia aí da Daniela Lima, nós repercutimos também por aqui.
E não acho que ela não fez para queimar filme, não. Acho que ela fez isso porque ela foi jornalista, né, na CNN, né? Cobriu os fatos, trouxe as informações necessárias. Ela era tucana, o Thiago Esteves. Ela era mais identificada com a direita e era bastante antipetista. Mas estamos na torcida aí para ela dar certo, mas eu acho que ela vai acabar mais tutelada. Eu não acho, Salete, eu não acho que ela vai ficar por horário da noite. Eu acho que ela vai acabar um pouco mais tutelada. Vamos